Ele seja a boca do Senhor nessa noite para nossas vidas, Pai. Nós abrimos a nossa alma, nós escancaramos o nosso coração para Ti nessa noite, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos, graças e paz. Como a pastora entregou, né? Estou de óculos aqui. E hoje, se eu gaguejar, é porque realmente eu não sei ler mesmo. Aí tem que... É verdade. Irmãos, pode se assentar, queridos. O pastor Isaías disse que óculos novo é um som dobrado, né? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 4. Enquanto você procura, quem esteve aqui no nosso retiro esse ano de carnaval? Amém. Algumas pessoas, poucas pessoas, né? E eu tive a oportunidade de trazer uma palavra para a igreja, e naquela oportunidade realmente tinha poucas pessoas, né? Na verdade, nós tivemos um número muito reduzido no nosso retiro, e aí a gente já deixa uma palavra de motivação para nós fazermos um próximo retiro de carnaval, um mega retiro, né? Com toda a igreja, todas as famílias ali presentes. E como hoje nós vamos falar sobre evangelismo, amados, orando ao Senhor, eu pedi que Deus me desse a oportunidade de trazer novamente essa palavra. E eu espero que você, a minha oração é que você seja abençoado nessa noite. Lucas capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Nós estaremos lendo o verso 1 até o verso 21. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Detalhe aí, né? Esse versículo aí já abre falando sobre o Espírito Santo, né? E cita duas vezes o Espírito Santo. Verso 2: Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Verso 8. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito, novamente a palavra Espírito aí, regressou para a cidade e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos
e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém? Irmãos, realmente era o óculos. Glória a Deus, eu achei que eu não sabia mais ler, meu irmão. Mas, amados, a gente vai estar nesse sábado, e a nossa igreja convoca todos a estarem presentes nesse grande trabalho que nós estaremos realizando. Pode colocar o aviso antes de a gente passar para a palavra, mano? Os meninos aqui, se tiver aí o aviso de sábado, tem? E nós vamos estar nesse treinamento falando a respeito desse trabalho aqui, ó, que é o nosso seminário, né? O pastor Roger vai estar coordenando, juntamente com os irmãos do Ministério ID. O tema é Arando a Terra. E nós vamos tratar justamente da missão da igreja, da nossa missão como igreja de evangelizarmos e ganharmos pessoas para Jesus. Esse é o propósito maior da igreja, de estarmos aqui inseridos numa comunidade cristã, numa comunidade que é a igreja. Esse é o nosso papel principal, é evangelizarmos, falarmos de Jesus para as pessoas, para os perdidos. E esse propósito tem que estar no coração de cada cristão, amados. A questão é que nós, às vezes, temos a consciência, isso de maneira errada, de acharmos que ministério de evangelismo ou evangelizar é um dom. Na verdade, isso é uma mentira. Evangelizar não é um dom, é uma obrigação, é uma ordenança que Jesus nos deixou. Ah, pastor, eu não vou evangelizar, ou eu não participo do ministério de evangelismo, porque esse não é o meu dom, né? Então, mude esse conceito, porque realmente evangelizar não é um dom. Aí você pode dizer assim, pastor, mas tem gente que tem mais facilidade de evangelizar. Claro, com certeza. Tem pessoas que dentro do ônibus ele consegue ganhar alguém para Jesus, né? Numa conversa ali, a pessoa vira e tal, você viu isso, você viu aquilo, você viu o que saiu no jornal, o que você acha, e ali puxa assunto. Tem facilidade de falar de Jesus para as outras pessoas. Isso eu acredito. Mas falar de Jesus é para todos nós. Falarmos dessa missão é para todos nós. E no nosso retiro, nós trabalhamos muito a questão da consciência do eu mais um, né? Eu mais um igual a muitos. E a gente realmente estava falando sobre esse tema, essa missão de evangelizar, e algo que Deus colocou no coração do pastor, de ganharmos uma pessoa para Jesus. E a gente trabalhou isso ali. E eu queria, dentro desse texto que nós lemos, amados, tentar trazer uma palavra de motivação para nós, trazendo um exemplo do maior pregador que já existiu na história da humanidade, que foi o próprio Senhor Jesus. Ele era um pregador do Evangelho, né? Ele saía para pregar sobre o reino. Jesus não tinha onde dormir, Jesus não tinha lugar para ficar, Jesus não tinha condições de pagar hotel. Ele tinha essa missão no coração dele, de levar o evangelho. Ele tinha uma missão. Volta aí agora, amados, por favor. E aí nós trabalhamos no nosso retiro a consciência de Jesus em relação à sua missão. Você tem a consciência da sua missão? Você sabe qual é a sua missão, porque você tem uma missão. Todos nós temos uma missão, e evangelizar é uma missão que foi dada a cada um de nós, e nós temos essa consciência.
nós estamos vivendo, amados, momentos difíceis, muito difíceis, no nosso Brasil principalmente, coisa que a gente nem imaginava, que um dia a gente teria dificuldade de falar de Jesus, né? Antes, falar de Jesus nas escolas era uma bênção, hoje é uma afronta. Falar de Jesus no meio da rua era uma alegria. Eu lembro que as pessoas saíam das suas casas, botavam a cadeira lá na frente da sua casa para ouvir o pastor lá pregar, né? E aí o pastor pegava o violão e né, cantava e pregava. E aí, hoje, se você vê um pastor pregar na rua, as pessoas afrontam o pastor, chama a polícia para prender o pastor, e a dificuldade que nós temos de pregar, cada vez mais está sendo difícil, está sendo complicado. E aí eu trouxe o exemplo de Jesus, porque eu meditando nesse estudo que eu fiz por retiro, eu percebi que Jesus, ele teve uma vida também difícil, a missão de Jesus teve um preço, e um preço muito alto. E eu acredito que a missão de evangelizar também tem um preço. Mas se nós aprendermos com Jesus, ele talvez nos dê essa motivação de evangelizarmos. E na época, eu falei lá no retiro, que se Jesus não motivar você a fazer alguma coisa para ganhar os perdidos, quem que vai fazer? Quem que vai te motivar, né? E aí eu trouxe algumas coisas interessantes nesse versículo que eu trouxe para vocês, essa passagem. Passa aí. E aí o texto que eu trouxe para vocês, eu queria que vocês não fechassem sua Bíblia e você anotasse esses versículos aí, ó. Lucas, do capítulo 4, do 1 ao verso 15, do 1 ao 12, ele representa todo o processo que Jesus passou sobre a preparação, né? Que ele na verdade representa o livramento, né? Que ele passou, o processo da tentação que ele passou. E a ideia é trazer para nós, amados, essa figura justamente da tentação, das tribulações que nós passamos, das lutas que nós passamos como cristão. Aí você diz assim: pastor, eu passo por tantas dificuldades, eu passo por tantas lutas. Amado, seja bem-vindo ao clube daqueles que sofrem por Cristo. Todos nós sofremos, todos nós temos as nossas dificuldades. E aí eu trouxe o exemplo daquele que passou também por isso, né? Jesus foi tentado pelo diabo. E ele passou por uma prova muito grande. Não foi qualquer demônio que foi lá perturbar ele, não, né, pastor? Pastor Isaías disse. Pastor Isaías, que é engraçado, isso é demônio, meu irmão, né? Isso é demônio. Mas a Bíblia diz que o próprio Satanás foi até Jesus tentar de alguma forma frustrar a sua missão, frustrar a missão que foi determinada por Deus para ele. E a Bíblia diz que ele foi afrontado por pelo menos 3 vezes aqui, que a Bíblia diz, e foi pesado, né? As artimanhas de Satanás foram pesadas. Leia aí a tentação de Jesus, do 1 ao 12. O diabo não veio brincando contra Jesus. Agora, se ele veio contra Jesus, ele veio e ele pegou pesado, imagine nós que somos meros mortais, né? Aí você diz assim: ah, pastor, mas Jesus era diferenciado. Não, no sentido de as tentações que vinham para Jesus, talvez é a mesma luta que você passa, que todos nós passamos. Mas se Jesus venceu, e a Bíblia diz que com ele nós somos mais do que vencedores, nós temos essa unção, nós temos a presença de Deus para lutarmos contra tudo isso, né? E quando eu falei lá no retiro, amados, eu falei sobre
algumas experiências que Jesus passou, que a gente teve a oportunidade de passar também, né? Lá no retiro nós falamos sobre batismo, algumas pessoas foram batizadas, não foi isso? Aí se você volta um pouquinho aí, ó, aí mesmo nesse livro, Lucas capítulo 3, verso 13, 3, verso 21. Olha o que diz aí, ó. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também Jesus foi. E estando ele o quê? A orar. Jesus tinha uma filosofia de vida, que era uma vida de oração, e ele estava orando ali, né? Interessante que no batismo de Jesus ele não estava ali, poxa, legal, estou aqui sendo batizado. Não, ele estava em espírito de oração. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu sobre ele como uma espécie de uma pomba, né? E ali uma voz dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O Espírito Santo estava com Jesus no batismo. O Espírito Santo estava com Jesus lá no capítulo 4, verso 1, quando o Espírito Santo o levou até o deserto. Olha só como a imagem presente do Espírito Santo sobre Jesus é a mesma presença do Espírito Santo sobre nós, é a mesma imagem, é a mesma cena do Espírito Santo sobre nós. E aí, amados, outra experiência que eu queria passar aqui para vocês, está lá em Mateus 2, do 1 ao 15. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, por favor. Mateus 2. Mateus 2, capítulo 1 ao 15. Olha só, amados, o que aconteceu nessa passagem aqui, que eu acho uma passagem interessante. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram do Oriente o procedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o quê?
para o matar. E aí ele continua: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Esse texto aqui, amados, é interessante, porque Jesus, antes de ser tentado, ele já foi procurado, ainda criança, para ser assassinado. Olha só o que Jesus passou, amado, para que ele cumprisse a sua missão, que era justamente morrer por nós, pelos nossos pecados. Jesus, ele não veio a esse mundo num grande palácio, no lugar onde as pessoas viviam, que tinham dinheiro, tinha posse, não. Herodes, que provavelmente influenciado por Satanás, que não queria que Jesus primeiramente nascesse, né, permanecesse vivo, continuasse a crescer e depois viesse a cumprir a sua missão. E pasmem, amados, a Bíblia diz que ele chega para os magos e diz assim: vá até onde a criança está e depois volta e me diga, porque eu quero fazer o que lá? Eu quero ir adorá-lo. Olha só a mentira do cara, né? É a mesma coisa lá de Satanás. A gente sabe que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele não queria adorar o Jesus coisa nenhuma, ele queria tirar a vida de Jesus. E a gente lendo esse texto, a gente entende que Jesus, ele passou por diversas dificuldades até se cumprir o seu chamado. Ele estava ali à mercê de Satanás, à mercê de Herodes, todos querendo ceifar a sua vida, né? Aí você pergunta assim: pastor, o que tem a ver isso comigo? Tem tudo a ver, amados, porque às vezes a gente coloca dificuldade nos nossos problemas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas do dia a dia, para não fazermos o papel da nossa missão, que é evangelizar, pregar a palavra para aqueles que estão perdidos. E depois que Jesus se livrou de Herodes, se livrou de Satanás e ainda teve que enfrentar um Calvário, subiu no Calvário para ser crucificado por nós, né? E aí volta agora lá de novo para o nosso verso, nosso capítulo base lá, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, do 1 ao 12, representa tudo aquilo que Jesus passou em relação ao livramento, né? Deus o livrou, Deus o guardou, Deus o protegeu. É legal, amados, que a Bíblia ela relata com cada detalhe. A Bíblia diz que o anjo apareceu para os magos, né? Disseram: não volte para Jerusalém, vá para outro lugar. Os anjos apareceram para José: José, pega essa criança, pegue a sua esposa, pegue Maria e vá para o deserto e fique lá até aquele malvadão lá morrer. E aí quando ele morrer, você volta, você regressa. E se passou-se o tempo, Herodes morreu, e aí José pôde pegar sua esposa, sua família e voltar de novo para Jerusalém. E aí, amados, depois que Jesus passou por toda essa questão do livramento, o verso 14, do verso 14 ao 21 já é a segunda parte, que é justamente essa parte aí do 14 ao 21 eu coloquei ali como representa o que é a sua missão. Depois que ele passou por todo o preparo, agora ele diz assim: eu estou pronto para a missão, né? E aí a Bíblia cita esse texto maravilhoso, que é o verso 14, o capítulo 4, do 14 ao 21. E aí eu separei uma outra passagem aí, Lucas
2, do 6. Volte um pouquinho a sua Bíblia aí. Lucas 2, do 6 ao 20. Diz assim, ó, estando eles ali, aconteceu completasse-lhe os dias, ou seja, estava referindo-se a Maria, não é isso? E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas hospedarias. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Até o 20, né? E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhe tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como ele fora anunciado. Amém? Amados, Jesus, ele tinha uma missão, que era morrer por nós, pelos nossos pecados. E nós temos uma missão de falar desse amor para as pessoas. A gente precisa assumir essa responsabilidade de falar desse amor para as outras pessoas. E eu queria 3 pessoas aqui rapidinho. Para a gente ler 3 passagens aqui, por favor. Aí mesmo, nesse texto onde você está. Onde você está. Na verdade, são 2 pessoas, tá? Lucas capítulo 2, do 25 ao 35. Alguém pode ler para mim, por favor, esse texto? Até aí tá bom. Olha só, amados, o exemplo desse homem chamado Simeão. Ele ficou esperando por toda a sua vida a consolação de Israel.
E a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, que ele viu Jesus, a Bíblia diz que ele disse, eu já vivi aquilo que eu ansiava viver, que eu ansiava ver, que era Jesus, a salvação, eu vi a salvação, e o cara ainda falou assim, agora Deus, pode me despedir em paz, pode tirar minha vida aqui, eu não tenho mais por que viver. Agora você pega o exemplo desse homem aqui, amados, ele tinha uma expectativa, ele vivia por uma esperança que talvez ia além das outras pessoas, da esperança das outras pessoas. E o exemplo desse homem aqui foi tremendo, porque a Bíblia diz que ele esperava da parte de Deus a consolação de Israel. Ele esperava todos os dias de que aquela esperança, daquelas promessas que Deus tinha feito, iria se cumprir. E quando ele viu Jesus, ele se encheu de alegria e disse, agora eu posso morrer tranquilo, porque os meus olhos viram a salvação. Verso 30, você pode marcar aí na sua Bíblia. Verso 30, um homem, quando vê Jesus, ele disse, os meus olhos viram a salvação, pode me despedir em paz, pode tirar minha vida, porque eu já vi a salvação. O exemplo desse homem aqui é maravilhoso. E aí nós temos também um outro exemplo, que a Bíblia fala, outra pessoa aí pode ler para mim, no verso 36 ao 38. Outra pessoa aí para mim, por favor. Olha só. Você quer ser parecido com alguém, amado? Você que é homem, seja parecido como Simeão. Você, mulher, quer ser parecida com alguém, seja parecida como Ana. Olha o que a Bíblia diz sobre essa mulher. A Bíblia diz que ela era viúva. O fato dela ser viúva, ela já tinha toda razão para viver depressiva, né? Porque naquela época uma viúva tinha suas dificuldades, né? Tinha os seus problemas. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela já era viúva, já era idosa, mas o que ela fazia? Ela servia a Deus. A Bíblia diz lá no verso 37, na parte B, que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dias, em jejuns e orações, esperando o quê? O pastor chegar? Esperando aquele que viria salvar toda a humanidade. E aí eu vendo o exemplo de Simeão e de Ana, amados, a gente realmente tem uma motivação maior para falar de Jesus. Essa é a nossa missão. Jesus, ele passou por tudo isso, por todo esse processo de fugir de Herodes, de ser tentado pelo diabo no deserto, enfrentar o Calvário, morrer numa cruz, pagar um preço por nós. Ele passou por todo esse processo para que a gente pudesse dar o mínimo. O mínimo já é o suficiente. Mas lógico que ele não quer o mínimo, ele quer muito mais de nós, como igreja. E aí a nossa motivação tem que estar em Cristo. Nós temos que buscar em Cristo essa motivação. E aí eu coloquei, tem mais alguma coisa aí? Olha só. Eu coloquei aí, ó, duas passagens que falam sobre o Espírito Santo, né? Como eu li no texto, a gente vê diversas vezes aqui
a Bíblia falando sobre o Espírito Santo nesse processo. Lucas capítulo 3, verso 22, no batismo de Jesus, o Espírito Santo estava lá. Lucas capítulo 4, verso 1, o Espírito Santo levou Jesus até o deserto para ser tentado, né? Então ele estava presente. Aí eu coloquei aí, o Espírito Santo é aquele que treina. 4, e nós já lemos esse texto, né? Capítulo 4, do 1 ao 3. O Espírito Santo que levou Jesus até o deserto. Não foi o diabo que levou ele, não foi os problemas que levaram ele àquele deserto, não foi as circunstâncias, não foi as dificuldades. Às vezes a gente acha que nós estamos passando por um deserto porque o diabo levou a gente para lá, né? Mas todo deserto que nós passamos é processo de Deus para nós, para que a gente possa amadurecer. Jesus passou por esse processo. E aí eu coloquei também, o Espírito Santo também é aquele que envia. Você vai estar sempre passando por dificuldade, por lutas, por problemas. A gente não pode pregar um evangelho fácil, um evangelho de facilidade. Pelo contrário, o deserto ele vai ser sempre parte do cristão, né? E o deserto, as dificuldades, a luta sempre vai estar conosco, nós cristãos. Então, a gente não pode esperar um momento bom na nossa vida para a gente falar de Jesus. Ah, pastor, quando eu tiver um emprego bom, quando eu tiver quando eu fizer um concurso público e passar, eu tiver com uma conta bacana e eu vou evangelizar. Não é esse processo. A gente vai estar sempre com dificuldade, mas aí a gente tem que fazer o trabalho do Senhor assim mesmo. E o Espírito Santo é aquele que envia. 4, do 1 ao 2 e 18 ao 21. O que diz aí no 18 ao 21? A Bíblia diz que Jesus pegou um livro de Isaías, né? Leu aquele texto e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Ou seja, o Espírito Santo estava sobre mim e ele me mandou para essa missão. É o Espírito Santo que nos manda para essa missão de evangelizarmos. É ele que nos dá a condição, ele que nos capacita. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que está à frente de nós, está à frente do nosso trabalho. Basta nos colocarmos à disposição para trabalharmos para o Senhor. Então, amados, todo o processo, eu acredito, com essa mensagem que eu queria trazer para vocês, eu acredito que todo o processo que Jesus passou para que ele cumprisse uma missão é o mesmo processo que nós passamos. A gente vai passar por luta, a gente vai passar por deserto, a gente vai passar por ameaça de morte. Herodes vai querer se levantar contra nós, o diabo vai querer se levantar contra nós. Nós vamos ter momento no deserto, nós vamos ter momento de luta, a gente vai ser rejeitado, a gente vai ser rejeitado na nossa própria casa. Tudo isso que você passa, ou talvez esteja passando, Jesus passou. Agora você imagine se Jesus, no dia que ele foi tentado pelo diabo, ele não quero mais não, quero essa vida para mim não, né? E desiste e se entrega para o diabo, onde nós estaríamos? Ou imagine se no caminho ali, Jesus carregando a cruz que era minha, que era nossa, e Jesus desistisse, entregasse, não vou, é muito longe até o Calvário, e desistisse. Imagine. E aí a gente pensa, cara, se Jesus passou tudo isso e valeu a pena, por que não fazermos um trabalho? Vale a pena. Eu poderia você falar assim, se rejeição,
Temos que lutar pelo nosso. E a igreja tem nova esperança. Então temos que lutar pelo nosso. Você mora na Redenção, Parque 10. Compensa. Eita, mano, compensa é. Compensa é quase o Confins do mundo, né? Não. Ali é difícil. É não. E aí, amados, nós temos que ganhar uma nova esperança para Cristo. E esse é o propósito que Deus colocou no coração do ministério. Da liderança do ID, lutarmos pelo nosso bairro. E esse trabalho que nós vamos estar fazendo é justamente isso: levar o evangelho para essas pessoas através de cartas. Nós já tivemos uma experiência dessa e vamos tentar fazer outras vezes, sempre com aquela ideia de melhorar o trabalho, para que realmente alcançamos aí o nosso bairro. Oi, pastor? O senhor quer falar? Amém. O senhor quer falar, Barroso, alguma coisa também? Não? Pode vir, pastor, então. Então, amados, eu queria deixar essa reflexão para vocês. Se você não lembrar de nada que eu falei aqui, lembre só de uma coisa: Jesus é o maior exemplo de alguém que passou por todas as dificuldades para cumprir uma missão maior, que era a sua morte na cruz, a sua missão de ser o Messias, de ser o enviado de Deus para nos salvar. E se hoje nós estamos aqui é porque ele abraçou a causa, ele venceu, ele disse: não é comigo, a cruz é minha, a cruz é comigo, o Calvário é para mim, e eu vou estar aqui. E ele foi até o final. Amém? Pastor. Glória a Deus. Palavra abençoada do pastor Flávio, né? Eu estava ouvindo ali, realmente nós temos essa